Qual é o significado da vida? Uma grande questão que tem intrigado filósofos, cientistas e pensadores ao longo da história. É uma pergunta tão antiga quanto a própria consciência, uma busca que tem agitado nossos espíritos e mentes ao longo dos milênios. Dos antigos gregos aos existencialistas modernos, de estudiosos religiosos a humanistas seculares, inúmeras teorias e filosofias tentaram desvendar esse enigma. Alguns dizem que se trata de buscar a verdade, outros propõem que é sobre amor ou felicidade, ou talvez seja sobre crescimento pessoal e autorrealização. Alguns argumentam que é sobre contribuir para o bem maior, enquanto outros apontam para buscas religiosas ou espirituais. Todas essas perspectivas refletem nosso desejo inato de propósito, de um chamado mais elevado que dê um sentido à nossa existência. Mas e se a vida, como argumentam alguns, for inerentemente desprovida de significado? E se toda a nossa busca e esforço forem apenas uma tarefa sisyfiana, uma batalha incessante morro acima sem fim à vista? Eis o absurdismo. O absurdismo, conceito filosófico enraizado no século XX, desafia a ideia de que a vida tem um significado inerente. Essa corrente de pensamento, que ganhou destaque graças a pensadores como Albert Camus, sugere que a vida, em sua essência, é insensata, absurda. É um pouco como tentar encontrar uma mensagem oculta em uma sequência aleatória de letras. Não importa o quanto você procure, simplesmente não há um significado inerente a ser encontrado. Vamos dedicar um momento para considerar a analogia de Camus com Sísifo, a figura da mitologia grega. Sísifo foi condenado a rolar uma pedra gigante até o topo de uma colina, apenas para que ela rolasse de volta toda vez que ele se aproximava do topo. Esse ciclo de esforço fútil, segundo Camus, espelha nossa própria condição humana. Nós buscamos significado, propósito, mas a pedra, assim como nossas tentativas de encontrar um significado objetivo na vida, sempre parece rolar de volta. Mas aqui está onde o absurdismo gira a narrativa. Diante da absurdidade inerente da vida, ele não advoga pela rendição ou desespero. Pelo contrário, o absurdismo vê essa consciência do absurdo como um catalisador para a liberdade pessoal e a revolta. É como se nos fosse dada uma tela em branco e a liberdade de pintar nosso próprio significado na vida. Camus argumentou que, ao aceitar a absurdidade da existência, somos libertados das restrições de buscar um propósito cósmico elusivo. Em vez disso, somos encorajados a criar nossas próprias razões para viver, nossos próprios valores, mesmo que sejam tão efêmeros quanto a névoa da manhã. É um chamado às armas, uma revolta contra o desespero que poderia facilmente nos envolver quando confrontados com o absurdo. Portanto, o absurdismo não se trata de se entregar à desesperança. Trata-se de reconhecer o absurdo, abraçá-lo e, em seguida, desafiá-lo vivendo de acordo com nossos próprios termos. Trata-se de encontrar beleza na luta, paixão na busca e solidariedade em nossa experiência humana compartilhada. Diante da absurdidade inerente da vida, o absurdismo nos instiga a não desesperar, mas a nos revoltar. Então, como se abraça o absurdo? Como encontramos valor em uma existência aparentemente sem sentido? É aqui que o absurdismo brilha, convidando-nos a explorar e criar nosso próprio significado na vida, apesar de sua absurdez inerente. Imagine a vida como uma tela em branco. Ela é desprovida de significado inerente, assim como o universo de acordo com o absurdismo. Mas isso não significa que seja desprovida de potencial. Pelo contrário, está transbordando de possibilidades. Você, como o artista de sua própria vida, tem o poder e a liberdade de pintar suas próprias narrativas, seus próprios significados e suas próprias verdades nesta tela. No entanto, criar um significado pessoal não se trata de fabricar ilusões para escapar da absurdidade. Trata-se de se envolver autenticamente com a vida. Trata-se de abraçar a incerteza, o paradoxo e a falta de respostas definitivas. Trata-se de viver intensamente, com paixão e coragem, em meio à absurdidade. A paixão, em particular, se destaca como um farol de esperança diante do absurdo. Pode ser um amor ardente pelas artes, uma sede insaciável por conhecimento, uma busca incansável por justiça, ou simplesmente um amor inabalável pelo café. O que quer que acenda sua chama,
Alimente seu coração e estimule sua mente. Isso é sua paixão. E nessa paixão você encontra uma razão para rolar a pedra, assim como o cisne. Mas não se trata apenas da paixão individual. Trata-se também da solidariedade humana. Estamos todos juntos neste mundo absurdo, cada um lidando com suas próprias pedras. Conhecer essa luta compartilhada, apoiar uns aos outros e encontrar pontos em comum pode tornar nossa jornada pelo mundo absurdo menos solitária e mais significativa. Abraçar o absurdo é, em essência, viver com autenticidade e coragem, reconhecer a absurdidade, escolher desafiadoramente criar nossos próprios significados, viver com paixão, conectar profundamente com os outros. Trata-se de construir uma vida gratificante, não apesar do absurdo, mas por causa dele. Em um mundo absurdo, somos desafiados a viver autenticamente, abraçando a incerteza, o paradoxo e a falta de respostas definitivas. Mas lembre-se, nesse desafio reside a liberdade de criar uma vida que seja verdadeiramente sua. O absurdismo, então, não é uma filosofia de desespero, mas uma filosofia de empoderamento. Ele nos desafia a encarar a absurdidade da existência. Ele nos pede para encarar o abismo da falta de sentido e, em seguida, com um sorriso, construir nosso próprio significado. O poder do absurdismo reside em seu apelo para tomarmos o controle de nossas próprias narrativas. Nossas vidas não são roteiros pré-escritos entregues pelo cosmos, mas telas em branco esperando para serem preenchidas com nossas próprias cores, nossas próprias histórias. Essa noção é libertadora. Ela nos liberta das correntes, dos destinos pré-estabelecidos e nos permite esculpir nossos próprios caminhos. O absurdismo nos incentiva a encontrar significado subjetivo na vida. Somos convidados, até desafiados, a impregnar nossa existência de propósito e valor. Essa tarefa, por mais assustadora que seja, também é eletrizante. Ela abre um mundo de possibilidades, um mundo no qual somos livres para escolher, sonhar, aspirar. Mas o poder do absurdismo não para por aí. Ele vai um passo além, insistindo que encontremos beleza na luta, no próprio ato de criar significado. Ele nos ensina a saborear a jornada, a desfrutar dos momentos de paixão, de alegria, de solidariedade humana, apesar da absurdez inerente de tudo isso. O absurdismo, então, transforma a aparente futilidade da existência em uma fonte de força. Ele redefine o absurdo como um chamado à ação, um apelo para viver com autenticidade, coragem e paixão. Ele nos capacita a superar o desespero, a criar nossas próprias razões para viver, a encontrar beleza e alegria no meio da absurdidade. No final das contas, o absurdismo nos lembra que a vida, por mais inexplicável que seja, pode ser uma aventura repleta de significado subjetivo e, portanto, digna de ser vivida. Ele nos desafia a abraçar o absurdo, a encontrar força nele e a viver nossas vidas como um testemunho do poder do espírito humano.